Olá pessoal, eu sou o João Mota, coordenador da Engenharia Mecatrônica na Unisatic, e nós estamos aqui em mais um papo de engenharia. Hoje com os alunos uma parcela dos alunos que participaram do Startup Weekend, que aconteceu no final de semana passada, eles vão compartilhar conosco um pouco da experiência e o que transformou, o que impactou essas 54 horas de intensa criatividade e empreendedorismo. Olá pessoal, eu sou a Luana, do curso de Engenharia Mecatrônica, eu estou na 8ª fase. Eu sou o Matheus, eu estou na primeira fase do curso. Eu sou o Flávio, eu estou na minha primeira fase do curso de Engenharia Mecatrônica e está sendo bem interessante essa jornada acadêmica aqui na SATIC. E quando vocês foram convidados para participar do Startup Weekend, o que veio à cabeça de vocês? Vocês já sabiam o que era o Startup Weekend? Já imaginavam que era? Não, ou foi totalmente uma surpresa? eu não tinha nem ideia, nem sabia o que era startup. Eu fui no fluxo, assim, para curiosidade. Eu imaginava que o evento seria algo em que a gente chegasse lá, alguma empresa ia sugerir uma solução para a gente resolver e daí a gente ia criar alguma coisa. Eu já achei que fosse mais uma palestra, digamos assim, sobre empreendedorismo ou algo do tipo. Foi o que eu imaginava, né, antes de estar lá. Eu pensei que fosse uma coisa palestrante, assim, aquela coisa maçante ali, né? Aí a hora que surgiu eles falando lá na frente que a gente tem que sugerir uma ideia para solucionar, daí eu já gelei. Aí a gente já começa a olhar assim, não é bem o que eu imaginava. Quando eles falaram de trabalho, mão na massa também. Aí foi que eu fiquei, o que é que eu tô fazendo aqui? Onde o Mota me colocou? Eu falei, nossa, porque eu não tô em casa? Tipo, Dia de chuva ainda, né? chovendo assim, eu fiquei, vou ter que trabalhar aqui. Aí eu gelei, eu fiquei assim. Mas eu observei que o lanche lá era Top. bacana. Não, era comida top. não faltou. Da comida não tem o que Tô, reclamar. não, foi o primeiro cenário. Quando eu fui chegando ali naquele ambiente lá, vi aquela mesa cheia de eu olhei assim, que isso? Já me atraquei ali Já também. me atraquei ali, Tô no né? lugar certo. Acho que eu nunca tomei tanto café no final de semana na minha vida. Olha, top. Aí eu falei, não, vou ficar aqui mesmo por aqui, tá bom. Tá chovendo mesmo. Tá chovendo mesmo. Tem comida bastante. Foi isso. E aí depois desse primeiro impacto, lanche, ambiente, temos que gerar uma ideia. Como é que foi a sexta-feira à noite? A primeira coisa que a gente fez, a primeira atividade, foi selecionar equipes aleatórias e aí desenvolver uma ideia, uma empresa, através de post-its de palavras aleatórias também. A minha equipe ficou com Palmeiras e boné. Então a gente tinha que desenvolver uma empresa envolvendo boné e palmeira. Então ali já quebrou o gelo total, que a gente já não sabia o que fazia, né? A nossa ficou com luta e tijolo também. No começo o pessoal dando muita ideia, até a gente achou que seria o grupo que seguiria pra frente ali no começo, né? Mas aquilo lá era só um teste mesmo. É só um start. Eu fiquei com bike e bike madeira. Aí tinha só um start de como é que era. Aí depois foi lá e aí sim Era começa só para quebrar o gelo. quebrar o gelo, tipo um quebra-gelo assim, entendeu? Eu falei assim, ó, esse O negócio pessoal tá soltar legal. mesmo. O pessoal se soltar, a pessoa ficou mais à vontade. Soltar, se conhecer ali, a habilidade de cada um, para fazer o começo do network. Começo assim, Aí network. a gente desenvolveu a ideia e depois foi lá na frente vender ela. Que não deu muito certo. Não, Foi a primeira vez de todo mundo. o gelo derreteu. Vendendo. Não. Aí depois que eles entraram e começaram a mostrar o que é o sentido do startup, né, em si, com aquele influencer, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele. Esqueci também. Do cara que tava apresentando ali, bem extrovertido. Um cara Acho que era Danilo Picucci, né? Eu acho que sim. Facilitador, Era o facilitador, entendeu? Danilo, uma coisa assim, Picucci, o nome do cara. Eu sei que foi bem interessante, assim, aí já foi um negócio bem legal, assim, apresentando o que é o startup em si, né? E aí, Matheus? E aí? O que tu achou do primeiro dia? Aí terminou o quê? 10 horas da noite? Foi. Foi. Não, passou das Depois- 10, Acho que né? o primeiro dia foi depois das 11, Foi. Depois dessa atividade, foi a hora que a gente escolheu as ideias, né? Isso, aí o pessoal subiu lá, fizeram uma fila e todo mundo apresentou uma ideia de que tinha, qualquer ideia que fosse, para quem tava ali participando, votar nas 10 melhores ideias. Aí quem recebesse os 10, as 10 mais votadas seguiria adiante daí, né, com
com o grupo, igual uma empresa mesmo, formar a equipe, tu tinha que escolher quem ficaria no teu time e tal. E deu que o pessoal da mecatrônica acabou caindo tudo no mesmo time. Foi a gente, Sem saber. Sem saber. Sem a gente nem se vocês conhecia, conheceram. entendeu? Nunca Quando tinha chegou na hora visto assim, vocês. quando chegamos na hora lá, todo mundo se identificando, né? Eu sou da engenharia mecatrônica. Essa aqui também. Eu falei, não, eu também sou da engenharia mecatrônica. Vem cá, vocês conhecem o professor Mota? Cara, aí, pô, da Imagina como não. Não, como não. Eu falei, não, todo mundo se identificou mais pela ideia, né, da Sim. tecnologia e caímos no mesmo grupo, entendeu? Aí, pronto, então, ficamos em casa. E Assim. foi nesse momento que nasceu a E-Mecânico? Foi. Foi. O nome foi escolhido meio de improviso mesmo, né? Mas... Nessa parte das ideias foi o Matheus que foi lá apresentar e aí criou a ideia, né? Daí depois Não, a ele- ideia realmente partiu dele, mas a gente ainda não se conhecia. Depois da ideia que o pessoal foi formar o grupo, entendeu? Onde você, assim, ia tipo uma fila ali, ó. Vou escolher esse cara que eu gostei da ideia dele e eu vou me encaixar ali nele. Aí depois veio ela, gostei da ideia, mas na hora de sentar, que a gente foi se identificar por nome, aí que veio assim, eu sou da engenharia mecatrônica. isso aqui Acabou que também. todo mundo caiu no mesmo grupo. Até o Israel também. já é formado, né? Se né, formou aqui já é pela formado também da Sática aqui. E os outros dois meninos que estavam com a gente também eram da área da indústria. Era da indústria? Isso que é o bacana, né? Porque mesmo sendo um ambiente multidisciplinar, em função da ideia, vai convergindo os pensamentos. Né? E aí, 11 e pouca da noite, fecha o Primeiro dia. o primeiro dia com a Uhum. definição, vai nascer aí mecânico. Vai. Isso, daí já forma os times, né? Cada um a gente já pegou os contatos ali, já manda pra eles qual que é os times. Máximo de 7 pessoas, mínimo de 3. Não consigo 3, abraça outra ideia daí, né? E a nossa equipe a gente teve que até não deixar um rapaz entrar, né? Tinha mais um rapaz interessado e acabou que só podia 7. Eles infelizmente não deixaram. Aí, na sexta-feira também eles passaram qual seria as outras etapas, né? Então a gente teria que desenvolver a ideia, validar a ideia, Validar que foi a a parte ideia. mais pesada, construir o MVP, depois disso validar a venda e aí encerrar. Então a gente tinha tudo isso daí para fazer até domingo à tarde. Até domingo. Mas durante o percurso da hora que começou até chegar lá, que eu vi, aí já comecei a entender o que é uma startup, né? Que é uma, O que é uma startup? que é uma startup, na verdade é uma empresa nova, é como você empreender, entendeu? O mecanismo de empreendedorismo de escala, né? Em 54 horas você fechar um negócio e já botar no mercado para vender, resolver dores de empresas que estão sentindo aquele problema na empresa em si, para vários ramos, sendo que startup, depois eu fiquei sabendo lá, eles divulgando que é global, né? Tanto nacional como internacional. Então eu fiquei assim, nossa, cara, eu caí numa teia muito gigante, né? De proporcionalidades gigantescas, assim, de crescimento profissional para quem quer empreender, que quer criar um negócio do tipo assim. Foi um negócio muito interessante. E aí no sábado é o momento de validar aí. Nossa. E aí como é que foi Nossa, essa experiência? O que a gente incomodou de gente no final de semana. Eu nunca conversei com tanta pessoa na minha vida. Desde o pessoal do chão de fábrica ao pessoal da gerência. Foi. A gente tinha que validar a ideia. E como é que se validar? A gente entrevistou pessoas da área da indústria e perguntamos o problema delas, a dor que elas sentiam. Primeiro a gente não falou nada de solução. A gente quis saber se o pessoal sentia essa dor também, que todo mundo que se reuniu ali no grupo sentia, né? O pessoal acabou se reunindo por se identificar com esse problema, né? Então a gente acabou entrevistando bastante gente da área da indústria, desde diretor, desde operador, mecânico, gestores, líderes, e foi quase que unânime a resposta deles a respeito dessa dor. Acho que a gente teve um entrevistado só que falou que o software dele de manutenção atendia. Apenas um de uma empresa grande e o resto, todo mundo, até de empresas grandes também, sentia essa dor de que não atendia da forma que eles necessitavam, que precisavam, né? Praticamente a gente tinha uma ideia do mecânico de solucionar
uma falha muito grande na indústria em Criciúma, né, que são um software que atendesse à necessidade de parte de produção de registrar tudo o que acontecia nas manutenção das máquinas, de gerar no nosso produto relatórios, coisas que é uma falha muito grande em relação à gestão empresarial, de mostrar para um sênior ou então diretor da empresa que máquinas está doendo em relação ao sucateamento delas em parte de produção, sendo que as manutenções não têm um relatório, um registro de troca de peça, manutenção, esse tipo de coisa. Que nem a palavra que a gente usou foi um prontuário de manutenção. Que é a mesma ideia de quando tu vai no médico e tu tem lá todo o teu histórico, o que tu é alérgico, o que tu já tomou, a cirurgia que tu já fez. E isso é importante para empresas que trabalham com turnos, porque não vai ser sempre o mesmo profissional que vai estar fazendo a manutenção. Então, e a gente vê que um problema grande nas empresas também é a falta de comunicação, né? Então, isso acarreta outros problemas, né? Porque no processo de manutenção, num par de produção, as pessoas que fazem manutenções, assim, uma quebra de uma máquina, uma substituição de uma peça, eles não têm um relatório de preenchimento depois para mostrar lá num relatório, ou puxar um relatório lá na mesa de um gestor, de um dono da empresa, para gerar um relatório completo do que houve em um mês. Isso sabe do prejuízo disso, mas não tem registros fixos, registros que dignos que comprovem que prove realmente essas manutenções, e se for somar isso aí em um ano chega na casa de milhões, assim, tem ainda mais as médias empresas, para pequenas empresas aqui em Criciúma, mas eles não têm isso. E dos entrevistados falaram que, pô, se você tiver um tipo de pacote de software para atender essa demanda dessa falha, seria interessante, eu compraria até agora de vocês. A gente ficou, opa, parece que faz sentido. parece que o negócio tem sentido, entendeu? Então, Mas aí eu ia fazer a pergunta, ô Luana, e como é que foi porque, tudo bem, temos que validar, mas junto tem toda uma estrutura de apoio dos mentores. Sim. E como é que é esse lance? Nós tínhamos o quê? Eu acho que mais de 10 mentores de áreas diversas, desde fisioterapeuta a mentores da área de desenvolvimento de software. Então, o tempo inteiro eles estavam indo lá, ajudando a gente. O que vocês têm que fazer? A validação. A gente chegou a 16 entrevistas. Conseguimos validar? Não. Precisa de mais informações. Então, a gente estava lá o tempo inteiro conversando com eles, perguntando se fazia sentido o que a gente estava pesquisando e o que a gente estava realmente perguntando. Então, eles deram um apoio bem bacana pra gente. A validação, eu entendi na hora, para validar um processo, tinha que ter uma quantidade muito grande da mesma pessoa falando da mesma dor. Né? Ele falava Várias pessoas falando da mesma dor. E ele falava bem assim, os monitores, vocês têm que amar o problema. Vocês têm que amar o problema, não é a solução, é o problema que vocês têm que amar, entendeu? É o problema, agora é problema. Os monitores em cima, tá validado? Não, precisa de mais informações para validar o processo. Aí, Matheus, era um gole de café e uma entrevista. Nossa. Pra achar Nunca vi alguém tomando tanto café na vida. Não, estresse lá em cima. No começo tu começa tranquilo. Tu chega lá de manhã, tu toma um café, tu tá disposto. Depois começa a entrevistar, aí tu pergunta, tá validado? Não, ainda não tá validado. Isso vai levando teu nível de estresse, vai levando a pressão em si, né? Chega de noite e ninguém consegue olhar pra cara de ninguém. Até porque o cara tá validando no sábado à tarde, questionando pessoas que nem sabem como conseguir o meu número, digamos assim. É verdade. Aí, professor Malta, isso aqui quando chegou em 16, com pessoas que já tinham validado, que era a mesma dor, assim, eu acho que tá pra validar, né? Quando chegou assim, não, 16 é pouco. Aí quantos precisa? Quantitativo. De 50 a 100, esse fez bem assim, ó. Nossa. Não, olha, que a gente falou de gente, Deus o livre. Teve um empresário que a gente entrevistou que ele tava com um travesseiro nas costas, teve outro que tava cuidando do bebê, então, tipo assim, sábado à tarde conversar com o pessoal foi bem difícil. O pessoal que atendeu o pessoal que atendeu a gente, se estiver ouvindo aí, obrigado. Eu queria agradecer o pessoal aí, porque olha... Foi. E aí, vocês chegaram no final a quantas entrevistas? 40. Deu 41. Acho que foi 41 ou 42 entrevistas. Numa tarde. Numa tarde. Aí conseguimos validar o problema. Aí fechou o sábado. Problema validado. Validado. Os mentores. Missão cumprida, mas já estressado. Daí a gente tinha que vender isso daí, né?
Aí chega o segundo momento, que é vender, né? Desenvolver Agora, o produto como e vender. desenvolver o produto, que é o mecânico, né? Mostrar para eles e eles falam assim, nossa, legal. Já tem a venda, o produto aí. Aí não, a gente tem que ter um desenvolvedor, a ideia, sentar. Tudo. Aí foi onde que eu aprendi a mexer com muitas tecnologias de informações ali na veia, sabe, assim. Até o Canva. até usar o Canva, que eu não sabia usar o Canva, eu tive que Foi. aprender a usar o Canva, tive que aprender esse sistema que tá aí no mercado, só que a gente não tem essa visão, assim. As IAs, como as IAs ajudam no processo, né? A até inteligências do- artificiais, assim. Como é que vocês usaram a IA? Cara, a gente conseguiu usar para fazer uma apresentação de slide. Claro que a gente não colocou tudo como estava lá, mas adiantou muito o nosso trabalho. Para estruturar o pitch, para organizar as informações das entrevistas, a coleta dos dados, depois pegar esses dados e transformar em gráficos na hora da apresentação. Mas com que ferramentas vocês usaram? Como é que isso aí aconteceu com as IAs e tudo mais? Então, os meninos que estavam com a gente, eles eram bem mais novos, então eles sabiam, para tudo eles tinham uma inteligência artificial e era um chat no próprio WhatsApp. Então a gente mandava as informações para lá, eles já faziam dali mesmo. Eles já compilavam. O chat Isso. GPT também ajudou pra caramba. O Gama de produzir slide é o que cheguei com a ideia, eu tinha apresentado pro Bruno. O Bruno, né, eu acho. O Marcelo. O Marcelo. O Marcelo, apresentei pra ele não tinha visto aí, ele achou muito interessante que ele cria, né, toda uma apresentação, assim. Sim, o Gama eu conheço. O Gama, assim, é muito interessante, eu já usava, entendeu? Só que ele ainda não tinha visto, aí a gente coloca... Foi assim, as IAs aí estão aí, entendeu? É interessante e eu aprendi mais a usar outros tipos de IAs que eu não sabia que tinham, entendeu? Assim, Sim. para desenvolver eu só sei que tá tudo na palma da mão. Para transformar áudio em texto também, a gente utilizou bastante para encontrar as palavras-chave que o pessoal falava nas entrevistas. O chat GPT também deu bastante orientação pra gente. Foi um baita mentor. No sábado, no final do dia, ninguém conseguiu formular uma frase sequer. Aí o chat GPT acabou que Ele ajudou a jogava gente. lá e ele trazia a resposta. Trazia a resposta praticamente assim. Foi algo assim, ó, surreal as coisas assim, em tempo reais acontecendo assim no evento. Trabalho mesmo. A gente sabe que Trabalho. sábado à noite rolou uma pizza até. Uma pizza? Nossa, teve gente que até levou pra casa a pizza. Foi. De tanta... Aí no sábado a gente começou a desenvolver o nosso produto. A gente tava meio indeciso no que a gente ia atacar, qual o problema que a gente ia resolver. Surgiram várias ideias mirabolantes, a gente tentou atacar de um jeito, tentou de outro, só que a gente tinha que validar essa solução, né? Não só criar, vamos fazer um negócio absurdo. O Não. tempo era curto também pra A gente. gente tinha que trazer um negócio realista, porque depois a gente ia fazer um pitch, apresentar, e aí as pessoas depois iam avaliar a gente e iam falar, tá, e vocês vão fazer como? acho que é aí que tá o detalhe, né, Matheus? O como, né? Isso. Como fazer a coisa acontecer. Eu lembrei de ti que o monitor falou bem assim, uma frase que tu fala, faz o básico bem feito, Que é o que funciona. que é o que funciona. Entendeu? Aí é a famosa frase que o Moto usa, né? Faz o básico Não, bem a primeira feito. fase, sim. Cara, faz o básico bem feito, funcional, Funcional, que tá perfeito. perfeito, e você tira de letra. Foi. E sábado foi até que horas aí? Acho que foi até às 9 horas a gente foi comer a pizza e 10 horas acho que terminou, sabe? Sábado foi cedo. Terminou 10 horas, assim. Porque pessoal já Também tava começou muito- cedo, né? No sábado. 8h30. 8h30 ali. Só que assim, a gente foi embora e o WhatsApp tava ali rolando, né? As entrevistas. É, o por isso pessoal que é respondendo. 54 horas, né? Tu Foi conecta direto? na sexta-feira às 6 da tarde, só para no domingo de noite. A gente foi em casa, deu uma piscada e voltou. Eu não consegui nem dormir a hora que eu cheguei em casa. Cansado, estressado, mas a cabeça não parava. Não parava Ah, mesmo. eu cheguei em casa, eu vou fazer. Não deu. Aí chegou domingo. E aí, como é que foi? Domingo, café da manhã, aquela mesa de novo, né? Gigante, gigante. Gigante. Não, o café da manhã tava top. Foi. Top. Esse aqui eu não saio da mesa, né? Lá, cadê no café? Olha o café. Copo. Aquele copo de 1 litro, né? De 1 litro de café. Mas foi muito, muito legal. E aí no domingo a gente tinha que fazer o pitch. Ir lá defender a nossa ideia, mostrar a nossa solução e como que a gente ia vender isso daí. Aí foi que a gente viu que o negócio ia ser mais embaixo.
Pode Não, falar. foi bem trabalhada. No domingo, daí depois da gente validar o nosso problema, a gente teve que desenvolver a nossa ideia, né? E validar a nossa ideia também. Tudo isso aí em questão, porque a gente não ficou até a noite, né? A partir das 5 horas foi a apresentação. A gente tinha até as 4 para entregar nosso pitch já pronto. A gente foi lá, PowerPoint, Tudo, Canvas, tudo. Aham. tudo que a gente conseguisse fazer ali nesse tempo, a gente tinha até as 4, foi prorrogado até as 4h30, porque o pessoal... É pouco tempo para trabalhar, na verdade, né? É pouco tempo. 54 horas, juntando ali, já no domingo ali. Já E no tava sábado, bem- geralmente, tu faz só a validação, né? O sábado inteiro foi só validação. Então a gente não desenvolveu a ideia, não deu o próximo passo no sábado. Tudo foi feito no domingo. Desenvolvimento da ideia, validação. E é muito pouco tempo para ti se organizar. Mas aí né? no domingo você já tinha o problema validado, vocês tinham que montar a apresentação que fosse realista e que convencesse os jurados que aquilo fazia sentido. É, E antes de ir para o pitch final, teve um pitch anterior, um pré-pitch. teve dois Teve, pré-pits. A gente ia apresentar. O primeiro a gente foi totalmente despreparado, que eles pegaram a gente de surpresa pra treinar mesmo. Aí a gente foi lá, fez, a gente levou uma chicotada. Aí depois teve o segundo, a gente já estava um pouquinho mais preparado, a gente já tinha uma noção do que a gente ia falar, porque a gente já estava estruturando a nossa solução. Daí depois no final que foi... bateu Porque nervoso. o pré-pitch ali é a questão do tempo, né? Em 3 minutos e no máximo 4, né? Eram 4 minutos. 4 é. Para apresentar ali o pitch ali tudo. De uma ideia de 54 horas, né? Para apresentar ali em 3 a 4 Porque quando eu minutos. cheguei lá no final do dia de domingo, ainda tinha a mesa do café, tinha um pouco de café ainda. Tinha. E você estava naquela preparação do pitch final, né? Ao pitch meio-dia final. até a gente se revezou, até eu fiquei fazendo algumas coisas, os meninos foram almoçar, depois a gente voltou, trocou, porque a gente não tinha muito tempo. A hora que a gente terminou de resolver, o problema, a gente tinha que montar a apresentação e era o quê? Faltava menos de 3 horas. Para entregar o slide. Foi meio-dia para frente ali, 1 hora, a gente tinha que terminar o slide ali, fazer o nosso pitch, tudo assim, ó. Validação foi uma etapa assim bem isolada. Agora o resto foi tudo uma coisa em cima da outra. A gente tinha pouco tempo para terminar a nossa ideia, né? Porque a entrega tinha realmente um prazo, se passasse, Já estava desclassificado. já era desclassificado. Então, praticamente... Melhor entregar algo do que ser desclassificado e perder pro WO, né? Exato. Então, para não perder a apresentação em si, já no fluxo ali... O suspiro foi quando ele falou assim, ó, a gente vai acrescentar mais meia hora, galera. Até aquela aliviada na pressão. Deu uma aliviada na pressão, mas mesmo assim ainda foi esticado para entregar lá o pendrive em PDF, né? Aí dizem assim, em PDF lá, para não ter problemas. Ah, mas foi bem legal que a gente conseguiu dividir as atividades, conseguiu Foi trabalhar o grupo, muito né? bem. Ninguém se matou, né? É, O grupo se deu bem também. Sim. Claro que tava todo mundo estressado. É pressão, né, cara? Eu cheguei a um ponto de estar estressado. Eu falei assim, ó, ou vocês deixam falar, Eu não falo mais. ou jogar a cadeira, mano. teve uma hora que tu dormiu também, né? Eu dormi. Tava exausto. Eu tava exausto, eu dormi ali, ó, nem vi. Ninguém me acordou. Deixaram. Não, foi cansativo, mas foi bom. E como é que foi a decisão de quem ia lá fazer o pitch final? Então, até o segundo pré-pitch seria a Luana, né? Mas aí deu que na hora final a gente acabou tomando outra decisão, né? Reavaliando a estratégia. É a avaliação da estratégia. Porque nada melhor do que apresentar de quem deu a ideia, entendeu? E no caso foi dele. Então, Eu particularmente acho que eu poderia ter sido muito melhor na apresentação. Tanto que a gente não ganhou, mas né, podia ter trazido esse prêmio pra Satic, né? Mas foi legal, pela experiência, assim, pelo aprendizado, agregou demais. Valeu muito a pena, assim, de conhecer o startup. E quando eu cheguei em casa, eu fui fazer pesquisa sobre startup e tudo. E vi que é um mercado aí de inovações tecnológicas, né? De pequenas empresas novas aí, criando ideias
que a rentabilidade é em questão de tempo, como uma boa o ideia. Uber que o pessoal usa é uma startup. O Uber é uma startup, ele falou do Nubank também, que é uma startup. São empresas que vieram para resolver uma solução que cresceu assim num estalo, assim. A Luana trabalha numa startup também, né? Isso. Mas assim, eu trabalhar numa startup e eu criar a minha em 54 horas, cara, É outra situação. totalmente diferente. E aí E aí conta, Matheus, como é que foi a experiência de subir no palco, apresentar o pitch final? Cara, eu fiquei muito nervoso. Ser questionado. Eu não conhecia o Matheus, eu falei, é outra pessoa ali. Não, eu fiquei muito É a nervoso. Kryptonita, né? Kryptonita. Subiu no palco, a Kryptonita drena o... Aí ele perguntou, não, eu falei, Matheus, tu não foi tu. Eu poderia ter apresentado a ideia melhor, mas é questão de aprendizado, né? Exatamente, isso que é o... Não, mas o aprendizado foi grandioso, assim. Valeu muito a pena os 3 dias ali, entendeu? Foi muito Recomendo os jovens, as pessoas, não existe idade, o menor de idade lá, um rapazinho tinha 14 anos. E o mais velho era um senhor de cabelo branco. É um tiozinho lá de cabelo branco lá, então não existe idade para quem quer criar uma empresa assim, de startup em si, né? Durante o final de semana a gente teve muito estresse, mas foi um ambiente muito agradável. O pessoal da organização criou várias dinâmicas para quebrar o gelo. A gente tava dançando. Dançando, a gente nem tinha se conhecido ainda, tava dançando um na frente do outro, pulando. Foi bem legal. Os quebra-gelo, eles têm uma ideia de quebra-gelo, assim, de interagir para o pessoal dar um espetado e volta de nova realidade. Ali até porque sexta-feira, final do dia, tem que ter o... Na mesma intensidade que a gente se estressou, a gente riu. Foi bem bom mesmo, bem legal. Eu, assim, ó, como eu sou autônomo, né, foi muito agregador para mim, porque empreender não é fácil, né? Ninguém te ensina como empreender. E eles ensinaram a gente a ter uma direção, a mostrar uma direção para quem quer empreender, para quem tem uma ideia, para quem quer fazer alguma coisa diferente, mas não sabe como validar essa ideia. Eles deram essa direção assim em um final de semana. Em 54 horas eles conseguiram colocar isso na cabeça das pessoas. E eu tenho certeza que todo mundo participou, conseguiu enxergar isso também, porque foi... E fora o peso também que isso vai ter no currículo, entende? Porque praticamente todos que estavam ali são empreendedores de grandes empresas em Criciúma. Então, isso aí, tu olha assim, esse rapaz aqui participou de um evento startup, vamos chamar ele aqui, já é um cara que tem uma cabeça voltada, né, para inovação. Inovações, assim, é interessante, entendeu? Então é um peso muito grande e praticamente são empresários que estavam ali, entendeu? Praticamente um dos que estava ali como jurado era o filho ou dono da Librelato. Da Librelato, isso, Librelato estava lá, entendeu? Então é um negócio grandioso, assim, as coisas que estavam acontecendo em si, sabe? Num evento desse assim que eu fiquei assim, nossa, a primeira vez que participo de um evento tão grande assim, né? Legal. E o que vocês, assim, ó, se fosse resumir, né? O que cada um aprendeu e vai levar lá do Startup Weekend? Pode começar, mano. A importância do trabalho em equipe. Manter a calma, a seriedade, ter uma maturidade emocional ali. Acho que isso foi um grande aprendizado. Eu aprendi também que nós devemos validar o problema. O problema é validar o problema. Então, entendeu? Você tem que ter um problema e validar esse problema para depois vir a solução. Acreditar, não, isso aqui é um problema. Não se apaixonar pela solução para depois tentar encaixar a dificuldade. A dificuldade sempre levanta, não, tem um problema. E esse problema tem que ser validado. E essa validação que depois lá no final tu tem a resposta deles, assim. Cara, eu assim, o que ficou batendo na minha cabeça depois, além de todo o aprendizado, que nem a Luana falou, que nem o Flávio falou, mas não importa se é uma pequena, se é uma grande empresa, sempre vai ter pessoas por trás. Então, acho que o primeiro lugar são as pessoas. O que faz uma empresa, independente de ter ideia, de qualquer coisa, são as pessoas realmente. Então, assim, ó, toda equipe tinha algo comum. Eram pessoas que estavam por trás. Toda empresa tem algo comum. São pessoas que estão por trás. Talvez a gente vê uma logo, a gente vê um nome, a gente não lembre disso. Mas se não são as pessoas que estão lá, empresa nenhuma existiria, né?
Apesar com a tecnologia tá sendo inserida as IAs no mercado, né? A gente já tem bastante aplicativos desse tipo, desse modelo com IAs inseridas, mas quem faz o negócio acontecer mesmo são as pessoas. As pessoas que estão lá no dia a dia, o suor delas, o trabalho de cada um. Inclusive, que se não fosse cada um trabalhar, não teria vem até acontecido, né? Tá, e qual é o futuro do e-mecânico? E agora? Vocês já pensaram? A gente tá pensando, porque mesmo se a gente não tendo ganhado, o pessoal abraçou bastante a ideia, né? Então, tem um mercado, né? Talvez depois daqui a gente sente e converse, que nem foi falado lá, 12% das startups, que tanto no Startup Weekend quanto no geral, vão para frente, né? E por que não pode ser a nossa, né? Então... É tudo uma questão de resiliência, né, Matheus? Porque assim, ó, tinham 10 propostas. Se a gente fizer a mesma conta, daquelas 10, só uma vai dali para frente, pela média internacional que o rapaz lá, o mentor, passou. E eu vejo que é muito mais uma questão de resiliência e buscar e planejamento, porque o mais difícil vocês já fizeram, que foi validar e tiveram a feliz coincidência de convergir para pessoas que têm interesse naquilo. Porque alguns vão lá, participam, aprendi, gostei e tal, mas quero bater meu cartão ponto às 8 e às 18, tá tudo certo. É verdade. Mas o El Mecânico sendo desenvolvido, tem que achar um desenvolvedor, né, para criar esse aplicativo. Seria interessante. Mas acho que aí está o detalhe. A galera sempre pensa assim, ó. Por isso que é falado muito do MVP, né? Mínimo valor do produto. Vamos pegar o exemplo do WhatsApp. Ele tinha só uma funcionalidade, que era mandar mensagem de texto. Hoje o que o cara menos faz é mandar mensagem de texto. Hoje tu consegue pagar, tu consegue mandar mensagem de texto, vídeo, ligar, tá tudo ali no WhatsApp. Se vocês forem pesquisar na internet o plano de negócio do WhatsApp, ele já previa tudo isso. Mas ele pegou a principal função, vou implementar, para ver como é que a galera vai se comportar. Então, às vezes, ao invés de a gente pensar assim, vou ter que ter um desenvolvedor, fazer um aplicativo e tal, quem sabe assim, começa o QR Code e joga no Google Forms. O cara não precisa saber que o back-end é um Google Forms. Aí a equipe processa a informação e alimenta o dashboard dele. E aí tu vai começando a ver aqueles 42 ligações que vocês fizeram e tiveram sucesso. Tem essa solução aqui. Vamos botar lá agora no real, ver como é que o operador interage, como é que o mecânico interage, qual a informação que vem. Que aí vai facilitando. E não precisa pegar uma fábrica inteira. Pega uma máquina, conversa lá com o cara assim, olha, essa máquina aqui, tá? Não tá. Porque a hora que for fazer a máquina, ainda tem que entender como funciona a máquina e que peças estão lá na máquina. Para quando o cara for lá, pelo QR Code, entrar num campo e preencher, ele tenha lá as possibilidades que ele precisa. Porque às vezes a gente está muito assim, precisando de desenvolvedor, fazer um aplicativo para iOS, Android, responsivo, que abra aqui, abra lá. Não, às vezes sim, olha, QR Code, alimenta o Google Forms, a gente tem um site na internet que a gente pega manualmente aquela informação, joga aqui para o gestor olhar e tudo certo. Pode ser um dos caminhos. É o simples bem feito, né? Isso aí, o simples bem feito. Porque uma vez validado, tem lá 1 ou 2 máquinas que o cara está lá testando a tua solução e vai te dar um feedback e de repente já surge ali uma questão assim, quanto é que é a mensalidade aqui para mim ter essa solução? E aí a roda começa a girar. Vai girando e a hora que vê se torna uma empresa de bilhões, né? IA de bilhões. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Isso aí, já dizia o fundador da Ambev, né? Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. O negócio é ter procedimentos e métricas para correr atrás. E aí, já que a gente está encaminhando para o final, qual é a orientação que vocês dão para os alunos que ainda não foram lá participar? Qual é o recado final de vocês com relação à startup?
Participem que vocês vão trabalhar muito. E vão comer bastante também. Vale a pena. É muito gratificante sair de lá depois. Assim, vale a pena. Para mim tudo é novo. Esse ramo ali, não tinha ideia. E eu recomendo para todo jovem, não existe idade, a buscar e entender o que é esse empreendedorismo novo que está no mercado aí. Já não é tão recente assim, mas aqui já é 9ª edição, né? Estão na 9ª. Isso. Na 9ª edição em Criciúma, então, quando tu entra lá e sabe que esse ramo da startup é global, é grandioso tu conhecer as pessoas, empresários envolvidos nisso aí, sabe? Até para entender a metodologia de como se inova, né? Como se Porque inova, então. o brasileiro ele é muito criativo, ele tem N ideias. Então, Mas entre ter as ideias, saber com coerência como validá-las, como identificar o problema e como monetizar, tem um caminho. então vale muito a pena. Recomendo bastante. Principalmente pessoas que são universitários, que estão aí estudando, né, e de repente tem uma ideia na mente, e ver esse ramo aí, mostrar que tem uma grande equipe que pode ajudar a desenvolver uma ideia e jogar no mercado, porque em longa escala, em questão de tempo, tu tá com um negócio grandioso aí valendo milhões, exemplo, entende? Ou às vezes é comprado por outras empresas, né? Como foi a história, o case da Simples Dental. Era uma empresa de software para solução para dentista, e uma empresa que vendia insumos para o dentista foi lá, comprou ela para colocar dentro do pacote. A Randon também fez isso, com a parte de telemetria de implemento rodoviário. Tinha uma startup, foi lá, comprou e colocou para dentro da Randon. O próprio Zé Delivery, né? Hoje é uma marca da Ambev, mas nasceu como uma startup para entregar cerveja de maneira fácil e rápida. E na pandemia a Ambev observou aquele movimento, foi lá, comprou a startup do Zé Delivery. Eu acho que até se tu não tem o espírito empreendedor, mas tu quer trabalhar com uma coisa mais descontraída, não tem aquele emprego padrão, a startup te proporciona esse tipo de experiência, né? Então vale muito a pena participar desses eventos. Que é a liberdade, né? Isso, a liberdade. Tu tens o compromisso de entregar um resultado, porque tu sabe, se tu não fizer, ninguém vai fazer, mas não tens aquele compromisso de bater o cartão ponto. Né? Isso. E também a startup, ela te dá uma abertura de tu criar ideias, implementar, não deu certo, beleza, vamos tentar de novo. Então isso é bem bacana. Que é onde o pessoal fala, né? Pivota, né? Pivota. Pivota a ideia. Pivota a ideia. Teve um grupo lá que pivotou. Tava com a ideia, aí no meio do processo pivotou. Aí surgiu uma outra ideia, um estalo. Porque é o aprendizado, né? Tu vai começando a validar, e tu escuta assim, olha, a parte mecânica tudo certo, mas a parte elétrica eu tenho dificuldade, me incomodo daqui a pouco não nascia nem o E mecânico, nascia o E elétrico, né? Porque aí o cara vai tendo a informação e vai pivotando. E o bacana do processo do Startup Weekend é que não é uma coisa que tu faz da tua cabeça. Tem uma metodologia. Tem que seguir aquela coisa. E os mentores, assim, ó, eles desafiavam bastante. Eu notei depois, porque na hora, com toda aquela pressão, com tudo aquilo acontecendo, tu não entende muito bem qual que é a ideia que eles querem... Te instigar. Te instigar. Mas eles forçam bastante a equipe a saber se eles estão abraçados realmente com a ideia. Eles te testam bastante, eles te dão muitas opções. Em vez de eles te fechar, eles te abrem tantas opções que o pessoal fica até meio confuso na hora, né? Tinha a monitora lá, esqueci, não lembro o nome, que ela sempre direcionava. Agora você... Legal, até aqui tá legal. Agora vocês focam nisso aqui. Entendeu? Segue. E vai. Vai. Daqui a pouco volta aqui. Quero ver se você chegar aqui. E era... Nossa, ajudou bastante. Assim, os monitores em geral ajudou bastante na ideia, no desenvolvimento do processo. Pessoal, então é isso. Queria agradecer a participação de vocês e a colaboração para a gente inspirar outros alunos, outras pessoas a seguirem pelo caminho do empreendedorismo, da inovação, que é o que vai mover a economia daqui para frente. Eu gostaria de agradecer a Satic por ter proporcionado essa experiência para a gente, que eu acho que foi engrandecedora tanto para a minha vida profissional quanto para os meus colegas.
Eu gostei bastante, né? Quando surgiu o convite ali, eu falei, opa, um é meu, não sei o que é, mas tô indo, entendeu? Mas valeu muito a pena e recomendo às pessoas realmente, alunos jovens aí, vai ter logo, todo ano tem agora, irem, entendeu? Teve gente que estava fazendo pela segunda vez lá, pra ter ideia. Então vale a pena sim, entendeu? E é isso. Eu queria agradecer a Satic, ao Mota também pela oportunidade, a toda a equipe que trabalhou com a gente ali no final de semana, o Serafo, o Flávio, a Luana, o Israel, o Marcelo, o Natan. Foi muito legal conhecer essas pessoas, dividir essa experiência com eles, né? E para encerrar, eu gostaria de dizer: chupa, Chapecó! Pra quem não sabe, Chapecó sempre faz a Startup Weekend no mesmo final de semana que Criciúma, e tem essa rivalidade entre os eventos. Saudável. E eu espero vocês para uma próxima conversa para falar de como está evoluindo a E-Mecânico. Amém. Amém. Vamos ter essa conversa, se Deus quiser.